Oi, pessoal, vamos lá? Mais uma leitura. Então, antes disso, vamos fazer uma breve, entre aspas, sinopse. Mas antes disso, vou dar mais um avisinho de que deixei no meu canal uma gravação da Melina, que está entrando no mundo da leitura dos livros encantados pela arte e beleza. Não é bom? Então, Melina quer ler outro livro paradidático que ela tem. Então, em breve, farei aí o upload, vou subir esse vídeo para o YouTube, vou tentar colocar lá no canal dela, mas vou colocar aqui também. Ela está muito animada com as leituras aqui no canal, está muito animada de saber que todos vocês estão gostando dessa história maravilhosa da Diná, né? É mesmo, gente. Ela fica aqui, ó, grudadinha na avó dela. E falar em avó, vamos lembrar um pouquinho aqui da Tenda Vermelha. Nós paramos no capítulo 5, entramos no último vídeo que fizemos, que foi a parte 17 da leitura, né? Eu anoto sempre aqui no cantinho do livro. Nós vimos exatamente uma história muito bonita sobre a avó Rebeca e suas Déboras, sempre muito poética, né? Sempre muito mágica, essas palavras da Anita Diamond. Então vamos continuar, tá bom? E ó, gente, olha, deixa o seu like e se inscreva no canal, tá bom? Bom. Então vamos lá. Havíamos parado na parte 17, quando Lia foi chamada por Rebeca e dizia assim: depois de alguns instantes, minha avó se levantou e fez um sinal para Lia, indicando que deveria segui-la até uma câmara interna da grande tenda, onde as lamparinas eram acesas com óleo perfumado e havia tapeçarias de cores vivas. Ficamos todas as outras sentadas por algum tempo antes de perceber que tínhamos sido dispensadas. A entrevista de minha mãe com a avó foi até tarde da noite. Primeiro, Rebeca examinou longamente a nora, anunciando sua vista fraca ao chegar bem perto para perscrutar o rosto da outra. Em seguida, iniciou um interrogatório cerrado sobre todos os detalhes da vida de Lia. Por que não a abandonaram ao relento para morrer quando você nasceu com olhos como esses? Onde é que a sua mãe está enterrada? Como é que você prepara a lã para o tingimento? Onde aprendeu a fazer aquela cerveja? Que tipo de pai é Jacó, meu filho? Qual dos seus filhos é o seu favorito? De qual dos seus filhos você tem medo? Quantos cordeiros meu filho sacrifica a El na festa da primavera? Qual é o seu costume durante o período da lua cheia? Quantas crianças você perdeu durante a gravidez ou no parto? Quais são os seus planos para a ocasião em que sua filha se tornar mulher? Quantos epás de cerveja você cultiva em Sucote e quantos de trigo? Minha mãe era incapaz de se lembrar, mais tarde, de todas as perguntas que lhe foram feitas naquela noite. Mas respondeu-as todas e sem tirar os olhos do rosto da avó. Aquilo
não tirar os olhos do rosto da avó surpreendeu a anciã, que estava acostumada a deixar as pessoas nervosas. Mas Lia não se intimidou. As duas se encararam o tempo todo. Finalmente, quando a avó não conseguiu inventar mais nada para perguntar, sacudiu a cabeça e emitiu um som qualquer, um grunhido de aprovação a contragosto. Muito bem, Lia, mãe de muitos filhos. Muito bem. E com um gesto, mandou minha mãe embora. Lia foi direto para seu cobertor e adormeceu, exausta. Nos 2 dias seguintes, minhas tias foram chamadas, uma por uma, à câmara interna da avó. Raquel foi recebida com beijos e carícias. Ouviram-se as duas dando risadas de meninas na tarde que passaram juntas. A avó deu tapinhas afetuosos nas faces de minha linda tia e beliscou carinhosamente seus braços. Rebeca, que havia sido a beleza de sua geração, abriu sua caixa de cosméticos, que era grande, negra, laqueada, com muitos compartimentos, cada um cheio de uma poção ou um unguento, perfume ou pintura diferente. Raquel saiu sorrindo e cheirando a óleo de lótus, as pálpebras pintadas de verde e os olhos delineados como um quinol, né? Quinol negro e lustroso, que lhe dava uma aparência impressionante e não apenas bonita. Quando Zipá foi chamada, prostrou-se diante da avó e foi recompensada com um poema curto sobre a grande Axerá, consorte de El e deusa do mar. A avó lançou um breve olhar para o rosto de Zilpá, fechou os olhos negros e previu a hora e o lugar da morte de minha tia. Essa informação, que ela jamais revelou para quem quer que fosse, não perturbou Zilpá. Pelo contrário, deu-lhe uma espécie de paz que perdurou pelo resto de sua vida. Daquele dia em diante, Zilpá passou a sorrir enquanto trabalhava no tear. Não um pequeno sorriso pensativo ou melancólico, mas um riso largo, de dentes à mostra, como se estivesse se lembrando de alguma boa anedota. Bilá receava muito sua entrevista com a avó e tropeçou quando se aproximou dela. Rebeca franziu o senho e suspirou, enquanto Bilá mantinha os olhos fixos nas próprias mãos. O silêncio foi se tornando pesado, e depois de algum tempo, Rebeca virou-se e saiu, deixando Bilá sozinha com as belas tapeçarias que pareciam zombar dela. Esses encontros não me interessavam nem um pouco. Durante 3 dias, meus olhos não se desviaram do horizonte, esperando por Tabéia. Ela afinal chegou no dia da própria festa, com Esaú e sua primeira mulher, Adate. Ver diante de mim a minha melhor amiga era mais do que eu podia aguentar, e corri para ela, e ela me abraçou. Ao nos afastarmos uma da outra, notei o quanto ela havia mudado nos poucos meses que havíamos passado separadas. Estava quase 1 palmo mais alta do que eu, e não era mais preciso esticar a roupa de encontro ao peito para distinguir seus seios. No entanto, quando vi o cinto que a proclamava mulher, meu queixo caiu. Tabéia havia entrado na tenda vermelha. Deixara de ser criança, agora era mulher,
Senti minhas faces se incendiarem de inveja, e as dela ficaram rosadas de orgulho. Eu tinha milhares de perguntas para fazer sobre como havia sido, sobre a sua cerimônia, e se ela achava que o mundo passara a ser um lugar diferente agora que seu lugar nele era diferente. Mas não tive tempo de perguntar coisa alguma à minha prima. A avó já preparara no avental de tabeia e aproximara-se da minha tia, que usava o toucado de moedas. Instantes depois, ela vociferava contra Haddad com uma fúria que eu pensava estar reservada apenas aos deuses que têm raios e trovoadas à sua disposição. A cólera de Rebeca era terrível. Você está querendo dizer que o sangue dela se perdeu? Que você a trancou sozinha como um animal? Haddad encolheu-se e fez que ia responder, mas a avó levantou os punhos para ela. Não ouse se defender, sua ignorante, sua insignificante, disse ela entre os dentes. Sua babuína, eu disse a você o que fazer e você me desobedeceu. Agora está tudo acabado. A melhor das filhas dele, a única com algum vestígio de inteligência e sentimento. E você a tratou como um... Rebeca cuspiu aos pés da nora. Nem sei como descrever tamanha abominação. Sua voz ficou gelada de repente e ela disse em um sopro: Chega! Você não é digna de estar em minha tenda. Saia daqui. Seja amaldiçoada. Vá embora desse lugar e que eu nunca mais a veja. A avó aprumou-se o mais que pôde e esbofeteou Haddad com toda a força. A pobre mulher amontoou-se no chão, choramingando de medo que um feitiço tivesse sido lançado sobre ela. Os homens que tinham acorrido para saber o motivo da indignação da avó retrocederam diante da maldição do oráculo e foram embora depressa ao verem que se tratava de um assunto de mulheres. Haddad afastou-se rastejante e então foi Tabeia quem se atirou aos pés de Rebeca soluçando. Não, não, não! O rosto de minha prima estava cor de cera e os olhos dilatados de terror. Apague o meu nome para sempre e me chame de Débora também. Faça de mim a última de suas servas, mas não me expulse, avó. Por favor, eu lhe imploro, eu lhe suplico. A avó, entretanto, nem sequer olhou para a criatura desesperada caída à sua frente. Não viu Tabeia enfiar as unhas no rosto até o sangue lhe escorrer pelas faces. Não a viu esfrangalhar sua túnica, nem encher a boca de punhados de terra. A avó virou-se e deixou para trás as esperanças de Tabeia nos estertores da morte, enrolando bem o manto em torno do corpo, como para se proteger da infelicidade que estava perto dela. Por fim, Tabeia foi erguida do chão pelas seguidoras da avó e carregada de volta para as tendas das mulheres de Esaú. Eu não entendera direito o que se passara, mas sabia que minha querida amiga tinha sofrido uma injustiça. Meus ouvidos zumbiam e meu coração batia forte. Não conseguia acreditar na crueldade da avó. Minha prima querida, que gostava mais de Rebeca do que da sua própria mãe,
havia sido tratada de modo pior do que os leprosos que vinham em busca de curas milagrosas. Eu detestava Rebeca como nunca havia detestado ninguém em toda a minha vida. Minha mãe pegou-me pela mão, levou-me para sua tenda e deu-me um copo de vinho doce para beber. Afagando meu cabelo, respondeu à minha pergunta antes que eu a formulasse. Disse-lhe a minha mãe: essa menina vai sofrer para o resto da vida, e você tem razão de ter pena dela. Mas sua raiva é injusta, filha. Rebeca não teve a intenção de ferir Tabeia. Acho até que gostava bastante dela, mas não teve escolha. A avó estava defendendo a sua própria mãe. Ela mesma, eu e suas tias, você e as filhas que você tiver. Estava defendendo os costumes de nossas mães e avós e da grande mãe, que é chamada de muitos nomes diferentes, mas que corre o risco de ser esquecida. Isso não é fácil de explicar, mas contarei a você. Pelo fato de ser minha única filha e por termos vivido tanto tempo isoladas, você já sabe muito mais do que deveria. Já passou muito tempo conosco na tenda vermelha. Chegou até a assistir a um parto, uma coisa que jamais pode contar à avó. Sei que não vai revelar o que eu vou lhe dizer. Balancei a cabeça, concordando, e minha mãe deu um suspiro fundo. Baixou o olhar para suas mãos queimadas de sol, sábias de tanto uso e raramente em repouso como estavam naquele momento. Virou as palmas para cima, posou-as sobre os joelhos e fechou os olhos. Meio cantando, meio sussurrando, Lia disse: a grande mãe, a quem chamamos Inanna, é uma guerreira feroz e dama de honra da morte. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, é o centro do prazer, a quem faz homens e mulheres procurarem-se uns aos outros no meio da noite. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, é a rainha do oceano e a padroeira da chuva. Isso é sabido por todos, mulheres e homens, crianças de colo e avós enfraquecidos. Nesse ponto, ela parou de falar e abriu um sorriso maroto de menina travessa. Zilpá já acharia muita graça se me visse agora recitando lendas, disse ela, olhando direto para mim por um instante, e eu lhe devolvi o sorriso, partilhando a brincadeira. Logo depois, porém, minha mãe reassumiu sua posição formal e continuou. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, concedeu às mulheres uma dádiva que os homens desconhecem, que é o segredo do sangue. O fluxo na escuridão da lua, o sangue benéfico do nascimento da lua, para os homens é vazamento e incômodo, aborrecimento e dor. Eles acham que sofremos e consideram-se afortunados. Nós os deixamos pensar assim. Na tenda vermelha, sabemos qual é a verdade. Na tenda vermelha, onde os dias passam como as águas de um riacho tranquilo, enquanto a dádiva de Inanna passa através de nós, limpando o corpo da morte do mês anterior, preparando o corpo para receber a vida do novo mês. Na tenda vermelha, as mulheres dão graças pelo repouso e pela recuperação, por saber que a vida vem de dentro de nós, surge entre as nossas pernas e que a vida custa sangue.
Então, ela segurou minha mão e falou: digo tudo isso a você antes do tempo certo, minha filha. Embora esteja próximo o dia em que você vai entrar na tenda vermelha para comemorar comigo e suas tias. Você se tornará mulher rodeada de mãos amorosas que vão conduzi-la. Vão recolher seu primeiro sangue e incumbir-se de fazê-lo voltar para o ventre de Inanna, para o pó de quem foram feitos o primeiro homem e a primeira mulher. O pó que foi misturado ao sangue da lua que fluiu de Inanna. Infelizmente, muitas das filhas dela esqueceram o segredo da dádiva de Inanna e deram as costas à tenda vermelha. As esposas de Esaú, as filhas de Edom, que Rebeca despreza, não transmitem ensinamentos, nem realizam cerimônias de boas-vindas para as suas moças quando elas chegam à maturidade. Tratam-nas como animais, deixando-as fechadas em algum lugar, sozinhas e assustadas, durante os dias escuros da lua nova, sem vinho e sem os conselhos de suas mães. Não comemoram o primeiro sangue daquelas que um dia carregarão a vida dentro de si, e muito menos o devolvem à terra. Não praticam mais a abertura, que é assunto sagrado de mulheres, e permitem que os homens exibam os lençóis manchados com o sangue de suas filhas, quando nem o ídolo mais mesquinho exigiria tamanha degradação como tributo. Minha mãe viu que eu estava confusa. Você ainda não pode compreender tudo isso, Diná, explicou ela. Mas logo poderá. E vou fazer o possível para que comece sua vida de mulher com todas as solenidades e com muito carinho. Não tenha medo. Já era noite quando minha mãe acabou de pronunciar essas palavras. As canções da festa da cevada chegaram aos nossos ouvidos e minha mãe levantou-se, oferecendo-me a sua mão. Saímos para ver as oferendas queimadas em um altar ao lado da árvore mais alta. A música que estava sendo cantada era maravilhosa, com vozes vindas de muitas partes em perfeita harmonia. As Déboras dançavam em círculo e marcavam o ritmo batendo palmas. Giravam e agachavam-se, saltavam e oscilavam como se fossem uma única pessoa, como uma única mente e um corpo só. E compreendi o desejo de Tabeia de dançar com elas. A Haddate desapareceu durante a noite, levando com ela minha amiga atada por correias nos ombros de um jumento. Como uma oferenda que ainda não foi abatida, e um trapo de pano enfiado na boca para abafar seus gritos. Nos últimos dias, antes de nossa partida, procurei ficar longe da avó e junto de minhas mães. Só queria sair daquele lugar, mas quando preparávamos nossa volta para Sucote, Li aproximou-se de mim com uma expressão contrariada. A avó disse que você vai ficar aqui em Manri por 3 meses, disse. Rebeca falou com seu pai e tudo foi combinado sem a minha... Ela interrompeu o que ia dizendo quando viu meu rosto angustiado. Gostaria de poder ficar ou deixar Zilpá com você, mas a avó não aceita. Quer só você. Fez uma pausa prolongada e prosseguiu. É uma honra. Segurou meu queixo em suas 2 mãos em concha e acrescentou com ternura. Estaremos juntas outra vez quando o trigo amadurecer. Não chorei. Estava assustada e zangada,
mas decidida a não chorar, e, portanto, mantive a boca fechada. Respirei somente pelo nariz e fiz força para não piscar. Foi como sobrevivi ao ver o vulto de minha mãe diminuir cada vez mais a distância e depois desaparecer no horizonte. Nunca imaginara antes a solidão de ficar sem ela ou sem minhas tias, ou até mesmo sem um dos meus irmãos. Senti-me como um recém-nascido que é abandonado ao relento para morrer, mas ainda assim não chorei. Virei-me para as Déboras, que me observavam ansiosas, mas não chorei. À noite, porém, sozinha em meu cobertor, voltei o rosto para o chão e chorei até engasgar. Acordava todas as manhãs atordoada e confusa. Só depois lembrava que estava solitária na tenda de minha avó. Minhas lembranças daqueles meses em Manly são indistintas e esparsas. Quando voltei para as minhas mães, elas ficaram decepcionadas por eu não ter o que contar sobre fatos extraordinários que tivesse presenciado ou segredos que tivesse aprendido. Era como se eu houvesse entrado em uma caverna cheia de joias e saísse trazendo na mão apenas um punhado de pedregulhos cinzentos. Eis o que me lembro de fato. Lembro-me que a cada 7 dias a avó fazia uma grande exibição junto ao forno de assar pães e bolos. No resto da semana, ela não sujava as mãos com trabalho de mulheres, muito menos preparando massa de pão. No 7º dia, porém, pegava a farinha, a água e o mel, amassava-os, dava-lhes forma e oferecia em sacrifício uma das pontas de um bolo triangular para a rainha do paraíso, conforme murmurava antes de lançá-las às chamas. Duvido que a rainha apreciasse os bocados secos e sem gosto que Rebeca lhe oferecia. Estão bons? Perguntava ela quando saíam do forno. Eu sacudia a cabeça obedientemente, bebendo água para ajudar a descer minha porção, pois água era só o que me davam para beber. Felizmente, as criadas dela eram cozinheiras muito melhores e seus bolos eram doces e macios, o bastante para agradar a qualquer rainha. Entretanto, quando minha avó sussurrava ao fazer uma pequena oferenda doméstica, era o único momento em que eu a via sorrir com os olhos. Era minha tarefa ir bem cedo ao encontro de Rebeca para ajudá-la em suas abluções matinais, preparando-a para receber os peregrinos que chegavam diariamente ao bosque. Eu pegava sua requintada caixa de cosméticos que continha perfumes diferentes para a testa, os pulsos, as axilas e os tornozelos, uma poção para a pele do contorno dos olhos e um preparado de odor penetrante para a garganta. Depois dos perfumes e cremes, ela começava a aplicação de cores nos lábios, olhos e faces. Dizia que o tratamento de beleza era o mais importante de todos. Desculpa, vou ler novamente. Dizia que o tratamento de beleza mais importante de todos era cheirar bem, e seu hálito era sempre perfumado com menta, que ela mastigava desde a manhã até a noite. A avó parecia queimar com uma espécie de fogo interior. Comia pouco e raramente se sentava. Fazia pouco caso de qualquer pessoa que necessitasse de descanso. Na realidade, criticava todo mundo, exceto seus filhos. E embora preferisse Jacó, elogiando sua boa aparência e seus filhos saudáveis,
era evidente que dependia de meu tio, Esaú, para tudo. Os mensageiros iam e vinham de Seir, em dias alternados. Esaú era chamado para entregar um epá a mais de cevada ou para encontrar carne de boa qualidade para a mesa da avó. Eu o via pelo menos a cada 2 semanas, os braços cheios de presentes. Meu tio era um homem bom e um ótimo filho. Providenciava para que peregrinos abastados visitassem o bosque e trouxessem ricas oferendas. Foi ele quem encontrou para Isaque a cabana de pedra que permitiu a Rebeca o luxo de viver como uma sacerdotisa sem a obrigação de servir a homem nenhum. A avó afagava o rosto de Esaú todas as vezes que ele saía da tenda, e ele se mostrava radiante com isso, como se ela o tivesse colocado nas alturas de tantos elogios, o que ela nunca fazia. Minha avó nunca falava mal de Esaú, mas também não dizia qualquer coisa boa que se referisse a ele. Das esposas dele, porém, ela detestava cada minúcia. Eram mulheres respeitosas que, em ocasiões anteriores, tinham-lhe enviado bons presentes, na esperança de merecer sua aprovação. Mas ela considerava todas sumariamente umas idiotas, umas desmazeladas. Durante anos, desdenhara-as abertamente. Portanto, as noras só a visitavam quando Esaú insistia. Ela não era mais benevolente com minhas mães. Achava que Raquel era preguiçosa, bonita, mas preguiçosa. Dizia que Bilá era feia e que Zilpá era supersticiosa e sem graça. Admitia com muita má vontade que Lia era trabalhadeira e que fora sem dúvida abençoada por ter dado à luz tantos filhos homens saudáveis. Contudo, nem Lia era boa o bastante para Jacó, que merecia uma companheira perfeita. Não uma giganta com olhos de cores diferentes. E Rebeca dizia essas coisas na minha presença, como se eu não fosse filha de minha mãe, como se minhas tias não fossem também minhas outras mães queridas. Entretanto, eu não as defendia. Quando o oráculo falava, não era permitido contradizê-la. Eu não tinha a audácia de Lia, e minhas lágrimas da noite muitas vezes tinham um gosto de vergonha além da solidão. Bem,